Estamos de volta em mais um encontro com a língua portuguesa. Eu sou a professora Fátima e acompanho vocês nas suas aulas virtuais. Vamos para a aula de hoje? Então vamos lá. Na aula de hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre os sinais de pontuação. Mas de novo, porque é muito importante que você aprenda corretamente a utilizar os sinais de pontuação. Por quê? Porque são eles que dão ao leitor, ou seja, a quem está lendo o que você escreve, o entendimento daquilo que você quis expressar. Não adianta eu colocar exclamação em uma pergunta que as pessoas não vão entender que ali é uma pergunta. Não adianta eu colocar um ponto final no lugar que eu quis fazer o quê? Demonstrar que eu estava espantada, que eu estava admirada, que eu estava assustada. Então, eu preciso que vocês aprendam quando se deve usar cada um desses sinais. Mas para isso, eu preciso que você pegue seu livro de português e abra ele na página 68. Livro português, página 68. Vamos lá? Eu tenho aqui a questão do número 6. Leia esta dedicatória escrita em um livro observando a pontuação em cada frase. O que é uma dedicatória? É quando eu vou pegar um livro e vou presentear alguém, ou eu escrevi um livro, alguém comprou e foi lá para me pôr uma dedicatória. É um pequenozinho texto fazendo referência a outra pessoa e a quem está escrevendo. Vamos lá. Querida vovó, lembra-se das histórias que me contava quando eu passava as férias em sua casa? Este livro me faz recordar aqueles momentos deliciosos, com carinho e saudade vivi. Outubro de 2019. Olá, essa foi a dedicatória dela. Começou fazendo uma saudação, querida vovó, e colocou lá depois no textinho dela. Lembra-se das histórias que me contava quando passava as férias em sua casa? Olá, ela fez uma referência do porquê ela escolheu aquele livro para presentear a vovó. Este livro me faz recordar aqueles momentos deliciosos. Aí abaixo ela assinalou, com carinho e saudade vivi. Ou seja, ela colocou quem estava fazendo aquela dedicatória. Então, preste atenção aos sinais de pontuação que foram utilizados. Logo aqui no início, ela fez uma pergunta. Lembra-se das histórias que me contava quando eu passava as férias em sua casa? Qual foi o sinal que ela usou aqui? A interrogação. Por quê? Porque ela estava fazendo uma pergunta. Logo depois ela faz: este livro me faz recordar aqueles momentos deliciosos. Ou seja, ela estava aqui expressando um sentimento. Então ela fez o quê? A exclamação, Depois ela foi, com carinho e saudade, vivi. Finalizou o texto dela. Ela fez o quê? Quando ela quis fazer uma pergunta, ela utilizou interrogação. Quando ela quis demonstrar para a vovó dela que ela estava naquele momento sentindo um sentimento de nostalgia, que aquele livro fez com que ela tivesse os sentimentos da infância dela viesse à tona, ela fez o quê? A exclamação. Então, eu uso interrogação para perguntas. Eu uso exclamação quando eu quero demonstrar algum sentimento, quando a minha frase faz referência a algum tipo de sentimento. E não devemos esquecer do ponto, que ele é utilizado em frases do quê? Afirmativas ou negativas, tá certo? Quando eu estou afirmando algo, eu estou negando algo. Mas o que é que nós vamos fazer? E por que lemos esse texto aqui? Baseando-se nesse texto, tendo ele como referência de uma dedicatória, agora que você já sabe que a dedicatória é um breve texto escrito
atrás da capinha do livro, ou alguns livros vêm já com uma paginazinha, que é uma página própria para dedicatória. A pessoa vai lá e escreve, assina quem está escrevendo, faz uma referência no início, inicia-se o texto, fazendo uma referência para quem eu estou escrevendo aquela dedicatória. No caso aqui foi para quem? Para a vovó. Ela colocou, querida vovó. Aí ela foi lá, escreveu o textinho dela, falando sobre aquele livro. E depois ela fez o quê? Finalizou. Ela fez uma despedida. Ela colocou com carinho, e assinalou. Vivi. E é o que vocês irão fazer. Ó. Letra A. Agora que lemos o texto, imagine que você dará um livro a seu melhor amigo. Escreva uma dedicatória para ele. Use ponto final, ponto de exclamação e ponto de interrogação. Prestaram atenção? Olha lá. Vai usar o quê? Ponto final, ponto de exclamação e ponto de interrogação. E vocês vão escrever a dedicatória imaginando como se vocês estivessem escrevendo aquele texto para um colega de vocês. Lembrando que dedicatória é um pequenozinho texto que eu faço em um livro quando eu vou presenteá-lo para alguém, ou quando, um exemplo, eu escrevi um livro e estou lá fazendo o lançamento do meu livro. As pessoas compram e vão lá me dá-lo para que eu faça uma dedicatória naquele livro para elas, ou seja, para que eu escreva um pequenozinho texto ali naquele livro, dedicando ele à pessoa a quem comprou. Nesse caso aqui, vocês irão dedicar esse texto ao amigo de vocês. Por quê? Porque vocês irão presentear esse amigo. Então, dedicatória é um pequeno texto que eu faço em uma capinha do livro ou numa página específica do livro, dedicando a ele aquela pessoa a quem eu vou presentear ou quem a mim comprou o livro, tá certo? Então, fica na página 68 do livro de português de vocês. Não esqueçam, interrogação eu uso quando? Perguntas. Exclamação, se eu estiver querendo demonstrar algum tipo de sentimento. E o ponto final em frases afirmativas ou negativas. Espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês gostem de escrever uma dedicatória aí para um amigo de vocês. E ó, beijos. Esse é o nosso encontro virtual de hoje. Breve, mas saboroso. Eu vou ficar por aqui, mas você não. Você vai ficar continuando escrevendo a sua dedicatória. E ó, lembrando de colocar os sinais de pontuação que foram solicitados na questão. Tchau!